Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, o programa que é de psicologia e espiritualidade. Gente, deixa eu me apresentar, eu sempre começo assim, mas eu, psicóloga clínica Sônia Nascimento, e todos os domingos aqui juntinhos de vocês. Né? E sempre com um convidado, normalmente um psicólogo clínico especialista. E hoje o tema muito interessante, a pedido de alguns ouvintes, né, para falar sobre casamento e para falar sobre coragem. O tema é quando a coragem de mudar é fundamental para o casamento. E olha, gente, no grupo, o time do programa Viver Bem tem um recém-casado. O doutor Fausto Josino, que deve estar aí com um mesinho, 2 ou 3 no máximo de casado. Será que ele tem coragem de mudar? Será que você que nos ouve agora, se é casado ou se está num relacionamento sério, como trata as mudanças e como essas mudanças nos afetam emocionalmente? Também vou contribuir bastante, afinal tenho 36 anos de casado, né, Paulo? Então quero dar boa tarde ao Dr. Fausto Josino e agradecer em nome de toda a Rádio Catedral e dos nossos ouvintes a sua oportunidade de estar aqui hoje com a gente. Boa tarde, Sônia. Já agradeço a recepção calorosa. Queria dar boa tarde também para os nossos queridos ouvintes da Rádio Catedral e dizer que é uma alegria estar aqui, poder falar sobre esse tema, né? É um tema muito interessante, que realmente é uma alegria, porque é uma novidade para mim também, né? Como alguém que está vivendo e experimentando essa alegria de ser casado, de estar recentemente casado. Na verdade, fizeram 5 meses vai fazer 5 meses de casado. Que bonito. E está sendo um tempo de muita alegria, de muitos desafios também, mas algo que sempre me enriquece pela oportunidade de estar convivendo com a minha esposa, de estar aprendendo com ela, de poder também compartilhar com ela aquilo que eu sei, que eu vivo, né? E a gente está trilhando juntos esse caminho tão belo que é o caminho do casamento, né? Que bonito, vocês já perceberam com essa palhinha que o programa será maravilhoso, né? Um apaixonado, mandar um grande beijo para sua esposa, ela que nos escuta agora, né? Sim, Lilian, quero mandar um beijo para você, te amo, viu? Que bonito, o amor está no ar. Fausto, doutor Fausto, temos que referenciar o nosso Conselho Regional de Psicologia. Se apresente também, você é da comunidade Shalom, não é isso? Sim, eu sou membro da comunidade Shalom, sou consagrado com promessas definitivas, sou psicólogo, logoterapeuta, né, e com especialização em logoterapia. Meu CRP é o 53830, né, e faz parte do time do grupo dos psicólogos católicos. Aqui da nossa arquidiocese. E também tem consultório aqui pertinho da rádio. Você não falou, eu estou falando por você. Sim, eu atuo aqui na Clínica Victor Frankl, no Largo do Machado. Costumo estar aqui às segundas-feiras, mas também atende online, né? Online, também atendo online. Né? E se precisar, você vem aos sábados também, sim. Ótimo. Então vamos ao nosso tema de casamento, que já estão chegando perguntas. E eu quero convidar você, amado ouvinte, aqui da nossa querida Rádio Catedral e do nosso programa Viver Bem, que interaja com a gente. O tema é muito interessante. Não é só para os casados, não, viu? Mas você que pretende formar uma família, você que está num relacionamento sério, ou até aquele que está namorando, ou que mesmo que não esteja, mas tem dúvidas sobre os relacionamentos, tem aqui o psicólogo Dr. Fausto Josino, e eu também, que atendo casais, vou colaborar, vou complementar as respostas. Então entre em contato
pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br e contribua com as perguntas. Esse domingo abençoado já começa com um tema muito importante: coragem, gente. Coragem, coragem para mudar, coragem para viver, coragem. Então vamos falar de coragem. O que é o casamento, Dr. Fausto? O casamento é como é que eu posso dizer? Você falou tão bonito ainda há casamento pouco. é uma celebração de uma vida a dois, né? É uma celebração de uma vida a dois, onde um e o outro caminham juntos para viver uma felicidade compartilhada. Que lindo. E eu diria também que assim, é muito bom recordar aquele momento do sim, do nosso compromisso diante de Deus, né? Compromisso de um homem e uma mulher diante de Deus, de um representante de Deus, e formar essa aliança, um homem e uma mulher, para constituir uma família. Recentemente também minha filha casou, tem 1 ano já, então chorei como se fosse no meu casamento, porque é muito bonito, né? Essa construção que é voluntária, é uma união, né? Aliança de amor de um homem e uma mulher diante de Deus. Que bênção! E a coragem? Já que vamos falar de coragem, de mudar dentro do casamento, o que é coragem? Será que é só ausência de medo, Dr. Fausto? A coragem, a tradução dessa palavra, né, quer dizer ação de coração, né? Então, a coragem é esse movimento com o qual a pessoa ela se entrega de forma inteira para uma ação que é de coração, né? Que é de coração. Então, é preciso, para viver a coragem, é preciso acreditar naquilo que se quer chegar. Por isso a pessoa se dispõe e se utiliza da coragem para poder viver esse caminho, né? No caso, a gente está falando desse tema da mudança da mudança, né? Sim. Né? A coragem de mudar. A coragem de mudar é preciso crer nessa mudança, né? E se não há crença nessa mudança, a pessoa não se dispõe para mudar, né? Ela não move o coração dela para essa mudança. Sim, muito interessante. Acho que não importa a época, não importa nada, né? Todo ser humano, em algum momento da vida, se deparará com situações difíceis que vai requerer uma coragem. Coragem para mudar, coragem para escolher um caminho, coragem para enfrentar. Então, gostei muito, né, dessa sua colocação, de falar dessa coragem, que não é apenas uma palavra, né? A gente costuma dizer, a coragem não é a ausência do medo, né? É ir com medo e tudo. Então, exatamente, é uma atitude, é tomar o fronte e agir, né? Ter uma ação perante algo, né, que tem, às vezes, uma dificuldade. A gente encontra na clínica, e você, acredito também, Dr. Fausto, que pessoas, pacientes angustiados porque precisa tomar uma decisão, escolher, tomar uma atitude. Então, aí, muitas das vezes, trabalhamos esse viés da coragem clinicamente, né? Com certeza, e realmente é isso, né? O medo ele pode estar presente, mas isso não tira a possibilidade de agir com coragem, de viver a coragem, né? Então, na clínica a gente realmente trabalha muito isso, né? Fazer com que o paciente ele possa se dispor a ir, mesmo com medo, né? Em vista daquilo que ele quer alcançar, que ele pretende chegar, né? E assim se superando, né? Se superando, vendo que pela ação da coragem ele pode alcançar os objetivos que ele gostaria de alcançar,
né? Então, mexe muito com essa dimensão da crença, não da crença, mas do acreditar, né? Do acreditar que é possível, do acreditar, se a pessoa acredita que é possível de fato viver esse caminho, né? Ela se propõe a viver um caminho com coragem, né? Apesar do medo. Sim. Tem uma pergunta que chega, a produção acabou de me enviar, e é a seguinte: podemos dizer que casar é um ato de coragem? Então, casar é um ato de coragem? De certa forma, a gente pode dizer que sim, porque é um novo que o casal vai viver, né? É um momento, é uma celebração, o casamento em si é uma celebração onde homem e mulher se unem, né? E vão experimentar um novo a dois. Então, exige, de fato, uma certa coragem para abraçar esse novo que está despontando na vida de ambos. Mas o casamento também é um ato de amor, né? Onde se celebra essa unidade, essa aliança, né? E onde você se compromete de uma forma até mesmo que transcende o tempo, porque não é só não é eu prometer ali na celebração, né? Mas é uma promessa que é uma vida que você se propõe a viver de fidelidade, de amor, de compartilhamento, de cumplicidade, né? E essa fidelidade, esse compartilhamento, essa cumplicidade, ela deve perdurar, você se compromete para isso, né? Então, não é só um ato de coragem, mas é um ato de amor. Há quem diga que o casamento é o primeiro ato de coragem de um homem e de uma mulher. E refletindo sobre essa frase que a gente escuta na sabedoria popular, se é que podemos dizer assim, né, doutor Fausto? Eu diria que sim, né, por esse olhar da psicologia que estuda essa saúde mental, comportamental do homem, eu diria que sim. É o casamento um ato de coragem, mas sobretudo é uma escolha, uma decisão por amor e com amor. Né? O amor, está até na palavra de Deus em Coríntios 13, é lindo, né? Uhum. O amor é paciente, o amor é bondoso. Nossa, tem que deixar a Bíblia aberta, né? Nessa passagem aí, todos os casais. Mas eu diria que sim, que é um ato de coragem, porque, como o Dr. Fausto bem coloca, é um novo. Nós temos uma história de vida, homem e mulher, foi educado de uma forma, com famílias distintas. É claro que foi a afinidade, o amor que une, mas a convivência, gente, é um desafio. Exatamente. Né? É um desafio, porque digamos que normalmente o homem, não vou puxar aqui a sardinha para as mulheres que são mais organizadas, né? O homem toma banho, joga a toalha em cima da cama, e a mulher olha aquilo e ela já estava habituada, quando solteira, a pegar a sua toalha e estender direitinho. E aí começam os desafios. Então precisa ter muita coragem, muita, né? Coragem para respirar, né? Para compreender que as diferenças, elas não devem separar e se unir. Né? Quando eu falo respirar, é para se dar um tempo, para não se permitir um impulso. Porque o impulso, muitas das vezes, cada um quer, cada um tem a sua razão. Né? Veja, se o homem deixa a toalha em cima da cama, a toalha molhada, foi um hábito adquirido. É preciso pensar sobre isso. Então, preciso ter coragem de saber que vai enfrentar algo novo e que a pessoa, ela existia sozinha, solteira, e depois, ao casar, vai ter que encontrar uma adaptação. E são as mudanças, né, que às vezes requer certas renúncias, certas atitudes que vão ter que
a pessoa vai ter que deixar certos hábitos passados para assumir um novo que se propõe nesse momento, né? Então é aquela coisa do sentido do momento, né? Então em vista do sentido do momento, aquela pessoa, ela se... O casal, né? O parceiro, o casal, né? Ele se dispõe a uma mudança. Sim, por amor, né? Por amor. Com amor. Com amor. E o patrono da educação brasileira, mestre Paulo Freire, ele já dizia, né, que amar é um ato de coragem. Amar é um ato de coragem. E eu penso que seja tão profundo, tão simples e tão bonito isso, né, doutor Fausto? Outra pergunta que chegou, olha que interessante. Não ter coragem de mudar é sinal de um casamento fracassado? Fracassado. Nossa, quem foi que fez essa pergunta? Ouvinte que não quis se identificar. Não ter coragem de mudar é sinal de um casamento fracassado? Então, depende, né? Porque o não ter coragem de mudar pode implicar numa falta de... A pessoa não acredita, muitas vezes, na mudança, né? Então ela não se dispõe a mudar porque ela não acredita. Às vezes ela não se vê capaz de exercer aquela mudança e ela se paralisa, né? Ela se paralisa. Então ela pode não ter coragem por uma falta de confiança em si mesma, né? De acreditar em si mesma. Mas é verdade que se a pessoa ela não está disposta a mudar, se ela não está disposta, ela não quer mudar, ela pode estar contribuindo para um fracasso no casamento, né? Porque, de fato, o casamento ele sempre está propondo coisas novas, né? O relacionamento em si, vão aparecendo novos desafios. É aquela coisa, a vida vai pedindo novas atitudes, vai pedindo novos comportamentos, vai pedindo novas decisões. Então a pessoa ela precisa se abrir a isso que a vida vai propondo, vai pedindo, né? E à medida que a pessoa vai se abrindo ao que a vida vai pedindo, ela vai dando novas respostas, né? E assim tendo novas atitudes, e assim tendo novos comportamentos, e assim tendo uma nova forma de se posicionar diante da situação que se apresenta naquele momento, né? Eu até quero complementar sobre meus 36 anos de casado. Quando eu li essa palavra fracassado, fui até procurar, né, o significado aqui. Me bate algo tão pesado, porque eu diria que não ter coragem de mudar, estão me pautando na vivência com sentido, casada com uma pessoa que deve estar nos ouvindo, que ele é ouvinte assíduo do nosso programa, há 36 anos, sou casada com Sebastião Nascimento, Sena. Então, eu diria que não é não ter coragem de mudar, né, que é a pergunta, não ter coragem de mudar é sinal de um casamento fracassado? Eu diria que não. Por quê, gente? É preciso, o doutor Fausto falou na palavra desafio, sim, é isso mesmo, nós devemos lembrar que somos desafiados a responder à vida, à convivência com os nossos próximos todos os dias. E o casamento, a convivência com uma pessoa diferente, meu esposo, por exemplo, tem uma personalidade completamente diferente da minha. Ele é agitado, é extrovertido, falante, o prédio todo conhece ele, chegou aqui, já fez amizade com todo mundo. E eu já sou aquela mais parada, mais devagar, quase parando. Então, essas diferenças, eu diria que nenhum casamento é perfeito, né? Mas não é porque são pessoas diferentes e o casamento não é perfeito, que é perfeito só Deus, que o casamento se tornou um fracasso. E sim,
Gostei da palavra desafio e é bom que a gente pense sobre isso de ser desafiado todos os dias. Qual é a nossa atitude diante de algo que nos desafia? Ou diante de uma opinião, seja do esposo, seja da esposa, seja do noivo, do namorado, enfim, da pessoa, do colega de trabalho que pensa diferente de nós. Né? É preciso pausa. Pausa para não adoecer os nossos relacionamentos, para que não compreendamos que algo divergente daquilo que pensamos possa nos afastar. E aí o ser humano é muito efêmero, né? Toma por impulso decisões rápidas. Pode pensar em fracasso? Não, gente. Se Deus uniu, ou seja, se vocês também se escolheram, existe algo que é maior. Existe o amor. Mas vamos falar sobre essas transformações, como cultivar esse amor, né? E não pensar tanto no fracasso. A gente pode falar de crise. Vamos falar de crise. Mas a produção já encerrou, gente. Já levantou a plaquinha dizendo que está no fim somente do primeiro bloco. Aguarde aí, voltaremos já. Boa tarde, amados e queridos ouvintes da nossa FM 106.7 Rádio Catedral. Que domingo abençoado, que domingo maravilhoso. E estamos falando de casamento. Aqui eu estou com o Dr. Fausto Josino, ele que já se apresentou, ele que é da comunidade Shalom, ele que está recém-casado, tem 5 meses. E ele está respondendo sobre o tema que foi muito pedido aqui na rádio por alguns ouvintes. Nos pediram para falar das mudanças, da coragem, das crises dentro do casamento. E o tema de hoje é quando a coragem de mudar é fundamental para o casamento. Então já falamos sobre essa coragem, se não ter coragem é sinal de fracasso, já nos posicionamos. Agora tem uma pergunta nova, que é, olha essa pergunta que é um pouquinho, ouvinte não quis se identificar. O que marido ou mulher poderiam fazer para que o outro aceite que se faz necessário mudar para que o relacionamento se torne melhor? É como se estivesse pedindo uma dica, né? Eu diria que por pior que o cenário esteja, a crise matrimonial sempre vai existir. Tem crise dentro do casamento, dos relacionamentos, de fato. Às vezes em consultório a gente que atende casal, alguns atendem até família, mas sempre tem, né, uma crise. E vai buscar a quem? Um especialista, um psicólogo, que é um profissional que é imparcial, que está de fora, que vai poder escutar e, de certa forma, orientar dentro daquele contexto conflituoso. Então, a pergunta: o que marido ou mulher poderia fazer para que o outro aceite que se faz necessário mudar para melhorar o relacionamento? Eu vejo que é muito importante que o parceiro ele se responsabilize por aquilo que lhe cabe também. Porque a melhor forma para contribuir com que o outro ele possa mudar é você fazer aquilo que lhe cabe, fazer o melhor para que o casamento ele possa viver, ele possa se sustentar, né? Se há um momento de crise, e se a crise se dá por conta de uma resposta que não está sendo dada por parte de um dos cônjuges, é importante que aquele que consegue, que tem buscado viver a resposta, ele continue dando para que o outro possa também perceber, ele possa perceber e
vir a consciência daquilo que ele precisa dar uma resposta, que ele também está sendo demandado a ter uma resposta para que ele possa vivenciar essa mudança, né? Então, um caminho importante é que o cônjuge ele siga fazendo aquilo que é importante para o casamento. Ele lute pelo casamento dentro daquilo que lhe é responsabilidade. Assumir a sua própria responsabilidade. E a responsabilidade do outro vai surgir, o outro vai poder perceber isso à medida com que o parceiro ele esteja ali laborando para que a coisa aconteça, né? Então, eu vejo que essa não deixa de ser uma resposta de cumplicidade, né, no casamento, né? Então, o esposo ou a esposa viver essa responsabilidade. Quando você fala em cumplicidade, é muito bonito, cúmplice, né? O casal, o outro cônjuge. Mas, complementando a resposta do Dr. Fausto Josino, eu diria, ninguém muda o outro, né, gente? Ninguém. O outro vai mudar quando ele decide mudar. E, claro, precisaremos de paciência, mas, sobretudo, de aceitar o outro tal como ele é. Porém, se faz necessário muito diálogo, muita disposição, não de mudar o outro, né? Aqui fala de aceitar, né? Poder fazer que o outro aceite. Então, essa palavra aceite, aceitar, é muito profunda, é simples, mas vamos nos distanciar e lembrar que quando dizemos sim para o outro, estamos aceitando o outro com os seus defeitos, com suas imperfeições, né? Eu costumo, atendendo casal, eu costumo, quando há um conflito grande de opinião, eles entendem que indo juntos a psicóloga vai dar opinião ou um ou para outro. Mas não, gente, não é assim. Psicólogo não opina. Psicólogo propõe uma reflexão e orienta, né? Nós trabalhamos com a convergência, aquilo que uniu, não aquilo que separa. Então eu costumo, Dr. Fausto e amados ouvintes, pegar uma folha de papel, dar para um está sentado no mesmo sofá, ao lado do outro, dou uma folha de papel e peço para um deles escrever o número 6. Pensa, você que está nos ouvindo agora, pensa sobre isso. Pega lá uma folhinha e escreve o número 6. Agora, segura essa folha e pede para o outro, seu cônjuge. Lilian, está me ouvindo, Lilian? Lilian, então, o doutor Fausto, ele vai escrever o número 6 e você que está em frente a ele, você vai ler o que ele escreveu. Qual é o número que você vai ler? O 9. Exatamente, gente. Doutor Fausto escreveu 6, mas a Lilian, ela está lendo o 9. E é isso eu faço na logoterapia, que nos permite essas dinâmicas, é trazer a consciência que tanto um quanto o outro estão coerentes, estão certos. Então é preciso pausa, tempo para respirar, para compreender que o outro é o outro. Ele pode ter um ponto de vista diferente de uma mesma situação. É 6 ou é 9? Depende do ponto de vista. Então, quando há o diálogo, essa via de mão dupla, a palavra diálogo, olha que lindo, a palavra diálogo vem de Deus. Entendemos isso, né? Vem de Deus. Então, é preciso diálogo. E diálogo não é gritar, né? Não é, vai depender muito do tom, do timbre que se dá ao falar de algo que é diferente. Então, fazer que o outro possa aceitar. Outra sugestão ao ouvinte que não quis se identificar: busque a ajuda de um profissional, psicólogo. Porque será um profissional que é especialista no assunto, que vai, não no assunto cerne da questão do conflito, mas no assunto da compreensão do ser humano como um todo e seus comportamentos, personalidade, temperamento.
Mas vamos para a próxima. Existe diferença entre casamento e matrimônio, doutor Fausto? Veio da produção. Então, o casamento ele pode ser entendido como um contrato social, né? Já o matrimônio ele é um sacramento, né? Então o matrimônio é algo que é o próprio Deus que de certa forma se manifesta e os, aí, aqueles que vão contrair o matrimônio, eles vêm celebrar aquele momento, o padre, no caso, assiste e confirma, né, testemunha essa união e, e há e de fato se concretiza essa união, né? Então a diferença entre o casamento, que é um contrato social, não é à toa que até no matrimônio nós nos casamos, né? Quando nos casamos diante de Deus e da igreja, mas existe também o casamento civil, e nós nos propomos diante da sociedade assumir um compromisso, né? Uma responsabilidade. Mas também nós nos propomos diante de Deus a nos unir de uma forma definitiva e indissolúvel, né? Então é diferente uma coisa da outra. Exato. Né? Muito bonito, não tenho nem nada a complementar, muito bonita a resposta do Dr. Fausto. Gente, não se preocupem se desejarem fazer perguntas, é só dizer que não quer se identificar e nós vamos respeitar isso. Então podem passar mensagens ou perguntas para o e-mail do programa viverbem@radiocatedral.com.br. E tem um recado também, caso perca o programa de hoje ou um outro e deseja recuperar ou indicar para um amigo, um familiar, uma pessoa que está precisando ouvir sobre esse tema, acesse o canal do YouTube da Rádio Catedral e só procurar lá o programa Viver Bem, que estão todos baixados, e assistir, né? É melhor mudar hábitos antes ou depois do casamento, doutor Fausto? Pergunta. Então, isso pode realmente gerar essa questão, né? Se antes ou depois, mas o mais importante é assumir o que a vida pede no momento. Então, tem coisas que nós podemos vivenciar no casamento que a gente fica pensando o seguinte: mas se eu pudesse ter mudado antes. Mas às vezes a situação ela se apresenta naquele momento, né? E o reconhecimento e a tomada de consciência de que é preciso mudar se dá naquele momento. Então não dá para dizer que o melhor seria antes, se é naquele momento que se apresenta o desafio, é aquele momento que se você é de fato questionado, a sua consciência ela se ilumina em relação àquela situação. Então, a questão não é antes ou depois, mas é se eu estou disposto a responder ao que a vida está me propondo naquele momento. Né? Então, esse é o mais importante. Isso é o mais importante, é o mais significativo. Muito, muito bonita a resposta, né? Reafirmo essas palavras do psicólogo Dr. Fausto. E eu diria também algo que eu recomendo muito aos casais que atendo é que cultivem hábitos que os aproximem. Por exemplo, pequenos gestos, dar as mãos, assistir um bom filme junto com pipoca, juntos, né, com pipoquinho, refrigerante, enfim. Cultivem o abraçar, o dizer eu te amo. Gente, tudo de graça. Sorrir. Então, tudo de graça, não custa nada. Então, cultivar hábitos que os aproximem mais. Essa é uma dica aqui dos psicólogos. Então,
Gente, o Isoneto da técnica nos avisa que já vamos para o último bloco do programa Viver Bem, esse programa que nos ajuda a refletirmos a vida que a gente tem. É um minutinho apenas e voltaremos já. Boa tarde, retornando aqui, queridos e amados ouvintes, com o último bloco do programa Viver Bem, que é o programa de psicologia e espiritualidade, aqui da nossa amada Rádio Catedral FM 106.7, e nós, psicólogos do grupo dos psicólogos que são católicos, que hoje temos a sigla GPP, Grupo Plural de Psicólogos da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E você que nos ouve agora, primeiro agradecer, né, a sua audiência e depois convidá-los a se conhecerem algum estudante de psicologia, algum psicólogo que queira se juntar ao nosso grupo. Já somos um cadastro grande, somos formados, temos formação, temos um acompanhamento, reuniões com o bispo Dom Antônio Augusto, que é ouvinte também do nosso programa. Então, mandamos aqui um grande abraço a Dom Antônio, que nos ouve agora, nesse domingo. E quero convidar a vocês, ouvintes, se conhecer alguma pessoa interessada em nossos temas, basta nos seguir no Instagram, nossa agenda até dezembro está lá disponibilizada, e a reunião é gratuita, porque já nos perguntaram, tem que pagar? Não se paga nada, é só chegar aqui na Arquidiocese, no 5º andar. O próximo encontro aberto ao público será o nosso retiro espiritual no dia 29 de agosto. E a abertura com a missa com Dom Antônio Augusto, aqui no 2º andar, a missa aqui na capela. Então, é na Rua da Glória, número 23. Você que nos ouve é nosso convidado muito especial. Dia 29 de agosto, no nosso retiro espiritual, retiro dos psicólogos da Arquidiocese do Rio de Janeiro, mas não precisa ser psicólogo para vir, não, pode vir. Será muito bem recebido, com muito amor. Voltamos aqui ao tema que fala sobre casamento, fala sobre coragem, e quem está respondendo é o Dr. Fausto Josino, da comunidade Shalom, que é psicólogo clínico, é casado, o consultório dele é aqui pertinho da rádio, que é no Largo do Machado. Ele no final vai passar o contato, gente. Ele está respondendo sobre quando a coragem de mudar é fundamental para o casamento. A pergunta que nos chegou, deixe-me ver, ouvinte Maria Elisa, doutor Fausto. A ouvinte Maria Elisa, ela faz a seguinte pergunta: existe alguma mudança significativa na vida conjugal que os casais não percebem? Bom, quero agradecer, não entendi muito bem a pergunta, mas vamos responder com aquilo que nós compreendemos. Mas primeiro agradecer ao ouvinte Maria Elisa, não tem bairro que a identifique, mas agradecer a sua participação. Existe alguma mudança significativa na vida conjugal que os casais não percebem? Eu vou me pautar, me permito até começar a me pautar em algumas, eu digo, sinais dessas mudanças que aí chegam como conflito no consultório. Eu que atendo, você também atende casais, né? Mas atendo casais e de forma separada, né? Eu atendo juntos, faço a entrevista, mas os atendo na sua singularidade. O marido tem o dia dele e o horário, e a mulher, a esposa, tem o dia e o horário. Então, há mudanças significativas, porém preciosas, e às vezes o casal não percebe. A que eu mais identifico é quando os filhos chegam. Muitos se surpreendem, poxa, mas filhos? Como assim filho chega? Se os dois, os cônjuges,
não se percebem dessa mudança que filhos são frutos do amor dos dois. Mas muitas das vezes a mãe fica só mãe, esquece do romantismo e o pai fica só pai. E se não se perceberem como homem e mulher que se amam, serão só pais e acabam ficando irmãos. Então é uma mudança significativa na vida do casal que preciso, muitas das vezes, o profissional fazer algumas intervenções. Mas deixo a palavra com o Dr. Fausto. Não, realmente essa questão da dedicação do pai e da mãe aos filhos, né, pode se perder o sentido dessa vida a dois, dessa cumplicidade, dessa unidade, né, e o esposo e a esposa perderem esse contato, né, por estar tão dedicados, tão atentos, e a coisa vai se esvaindo, e quando se vê, já há um prejuízo, né, e às vezes precisa se resgatar isso de alguma forma, e a procura muitas vezes é pelo profissional, o psicólogo, né, e o psicólogo ele vai tentar resgatar o sentido dessa unidade, né, desse amor que foi meio que redirecionado para os filhos, né, de uma forma meio que descuidadosamente, porque se privilegiou demais os filhos e comprometeu-se a relação do casal. Eu diria que é algo que é quase assim, foge da cogitação. Não se pensa que está fazendo isso, mas se cuida por amor. Veja, é por amor, a questão maternal mesmo. Enquanto o Dr. Fausto fala, eu estou me recordando quando minha filha nasceu, né? Sou mãe de filha única, mas é tudo até hoje. Meu marido até hoje brinca, mas ela chama e eu? Eu falei, não, a gente está atento, né? Mas mãe, é um amor incondicional. Não tem jeito. Mas precisamos, eu gostei da palavra do Dr. Fausto, atenção, cuidado. Então precisamos estar atentos ao matrimônio, ao cuidado do matrimônio, porque mesmo sem perceber, vamos priorizar o cuidado às crianças, e as crianças serão crianças até que saiam de casa. Outra mudança significativa que me chegou recentemente, uma pessoa encaminhada por um médico muito triste, se dizendo em depressão, mas na verdade, na investigação analítica, me deparei com um caso de síndrome do ninho vazio. Uma mudança significativa. Pais de filhos únicos não sabiam mais o que fazer com o tempo livre. Né? O tempo livre um para o outro. Já estão caminhando, já estão na terceira idade. Agora vão reviver, né? Então, mas a síndrome do ninho vazio também é uma mudança significativa. Então, agradecer ao ouvinte Maria Elisa. A ouvinte, eu não sei se é o ouvinte ou a ouvinte, me perdoem, quem escreveu é ouvinte Cléo, né? Cléo, acho que é a ouvinte Cléo pergunta: até que ponto o sim do casamento deve ser para a vida toda? Então, como eu falei antes, é uma promessa, né, que nós fazemos, que nós nos comprometemos diante da pessoa, né, diante da sociedade e diante quando é um matrimônio, diante de Deus, né, as testemunhas ali, nós nos comprometemos a viver essa promessa de fidelidade, de seguir o casamento. Então, o casamento, ele é para a vida toda. Ele é para a vida toda. Então, à medida que eu me proponho a
a mudar-me para responder o casamento, para esse sim ele vai perdurar. Ele vai perdurar. Então, à medida que eu vou visando essa unidade, enquanto eu estiver olhando essa unidade, eu vou dar todo esforço, eu vou dar tudo de mim para poder sustentar essa relação, né? E claro, espera-se que o outro também possa dar a mesma resposta, né? Então, o sim, ele tem um caráter de definitivo, né? É uma promessa definitiva que a gente faz diante de um para com o outro. Sim, e nós, né, que somos, claro, orientamos sempre que possível buscar essa união, esse matrimônio, esse sacramento. Porque também temos a consciência que há pessoas que convivem maritalmente, mas que não têm esse compromisso, não fizeram. Cada um tem os seus motivos, não fizeram, mas se convivem, né, estão casados. Mas esse compromisso diante de Deus, do matrimônio, esse sim para a vida toda, até que a morte os separe, é muito bonito, muito profundo, exige coragem, exige paciência, exige esforço, aceitação. Agora, há casos, né, que aí a gente precisa também estar atento ao que acontece. Então, acontecem casos de violência, por exemplo. Então, são casos que aparecem na clínica, gente. Então, nós, como psicólogos, ainda que sabemos dessa responsabilidade, desse sim, nós que somos cristãos, nesse sim, mas tem casos que precisam de intervenções, né? Então, é inadmissível, né? Então, buscar ajuda. Então, graças a Deus, eu diria que em muitos casos busco ajuda com profissionais da psicologia e podemos orientar. E nesse caso de violência, está em jogo a própria vida, muitas vezes, né? O valor da vida. Então, é algo que é preciso ser ponderado, né? Porque é aquela questão, o que é mais valorativo, né? E então, às vezes é importante, é necessário, se faz necessário fazer intervenções, buscar ajuda para que se possa preservar da melhor forma a vida, né, daquela pessoa que de fato está sendo de alguma forma ameaçada, de alguma forma, né, sofrendo violência. Sim. Né? A produção nos sinaliza que o programa terminou. Só tem um minutinho para que possamos nos despedir, dar o seu contato, uma mensagem para os nossos ouvintes. Tem uma pergunta que nos comprometemos ao ouvinte que não quis se identificar, mas eu vou ler a sua pergunta e nos comprometemos a respondê-la pelo seu e-mail. É a seguinte: o ouvinte que não quer se identificar, mas ele tem 6 anos de casado, ele diz. A pergunta é a seguinte, Dr. Fausto: o que dizer sobre a influência de familiares na vida do casal? Gosto muito da minha sogra, mas parece que a minha esposa ouve a escuta, né? Mais a mãe dela do que a mim, que sou o marido. Ouvinte que não quis se identificar, responderemos a sua pergunta pelo seu e-mail. E agradecemos. Dr. Fausto, quero agradecer em nome de toda a equipe técnica da Rádio Catedral, do programa Viver Bem, a sua participação. Recebe o nosso convite para continuar aqui no nosso programa. Você que já faz parte do time, peço que dê o seu contato, local onde atende, em consultório, e uma mensagem aos nossos ouvintes. Então, agradeço o convite, né, fazer parte desse
programa, que é uma maravilha, né? E vou dar meus contatos primeiro. E meu telefone é o 21 98410 1011. Eu estou atendendo no Largo do Machado, número 21, sala 509, às segundas-feiras. É com hora marcada, gente. Com hora na marcada. Clínica Vitor Franco, porque Exatamente. muitos ouvintes chegam lá, né? Isso. Atendemos juntos lá na clínica. E a mensagem que eu digo, que eu posso mandar para vocês em relação a tudo isso que nós falamos, é que não deixe esvair a coragem, né? A coragem de mudar, de buscar aquilo que é melhor para a unidade da relação entre casal, né? Então todo esforço, todo movimento para isso é necessário e é importante. E é isso que eu desejo para vocês. Tá certo. O Dr. Fausto não passou o contato, mas a produção já me pediu. Contato do consultório é o WhatsApp 99506-6463, que é o contato da Clínica Vitor Frankl. Eu estou lá também. E mais 14 psicólogos especialistas em logoterapia. Mas eu tenho uma mensagem para este domingo. A mudança, gente, faz parte da nossa vida. Afinal, nós não nascemos prontos. Somos seres imperfeitos, somos seres em construção. E para vivermos um amor autêntico, um amor de verdade, é preciso sim ter coragem de viver, é preciso ter muito amor para se viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.